dizer, só para a gente poder repassar conceitualmente o que é cada uma das demonstrações. Para quem nunca viu um balanço patrimonial na vida, tá aqui um balanço patrimonial na vida. Ó, ele tem um ativo e ele tem um passivo. E a regra número 1, porque até assim, tipo, 0 anos nasceu, você pode ensinar pra criança assim, o ativo tem que bater com o passivo, tá certo? Então, ativo sempre bate com o passivo. Bateu, o balanço está errado. Pode fazer novamente. Isso é um check. Fala assim, ó, faça novamente porque tá errado. O ativo sempre tem que bater com o passivo. E por que é isso? Eu gosto de explicar de uma maneira mais conceitual. Passivo, né? Quando a gente ouve essa palavra passivo, ela tem uma conotação negativa, né? Passiva é aquela pessoa que não faz nada, né? Ou que, enfim, aguarda. Não, não. No balanço, passivo se refere a seus deveres e obrigações. Tudo que está aqui deste lado, você deve, né? E você tem obrigações em relação a estes valores, ok? E já do lado do ativo, né, que é uma palavra que tem uma conotação positiva e vem exatamente no balanço, são seus bens e direitos. É tudo que você tem de bens, que é seu, sua propriedade, ou que você tem direito de receber. Por isso que tem que ser igual, gente. Pelo seguinte, se você está com seus deveres e obrigações em ordem, nada mais justo do que você ir lá e cobrar na mesma proporção os seus bens e direitos. Não é isso? Ué. Senão, tem coisa errada, né? Se você está com seus deveres e obrigações em ordem, você tem que exigir os seus bens e direitos na mesma medida, né? Então, quer dizer, esse é um ativo típico, com números, mas eu queria que vocês entendessem ele de outra forma. O que é o ativo e o passivo? O que é o balanço patrimonial de uma empresa, né? Ele é a fotografia da empresa num determinado momento do tempo, né? Lembra que eu falei para vocês que o passivo são os deveres e obrigações e o ativo são os bens e direitos? Ora, uma empresa, para ela poder começar a trabalhar, o que ela precisa? Financiamento, né? Alguém precisa colocar um caixa lá, investir num terreno, numas máquinas, certo? Ou seja, precisa de fontes de financiamento, né? Essas fontes de financiamento podem ser do próprio acionista, e aí elas ficam registradas aqui no patrimônio líquido, ou podem ser de terceiros, bancos, né? Os seus próprios funcionários financiam a sua empresa um pouquinho. Quando eles trabalham, eles só recebem no final do mês, não é? Então tá aqui, ó, passivo circulante, quer dizer, todo final do mês você tem que pagar a folha de funcionários, seus funcionários te financiam também. Aí tudo isso aqui é utilizado lá para você poder, com base no seu diferencial competitivo, utilizar o seu ativo e gerar caixa, não é isso? Ué, aí este caixa retorna aos financiadores e repaga as fontes de financiamento, certo? Bom, pergunta básica. Nós temos aqui um tamanho de passivo aqui de 1 milhão, certo? Se você tiver como gerando um caixa de R$ 10, você acha que esse foi um bom negócio? Não foi, né? Pô, em cima de 1 milhão que foi investido, você está gerando R$ 10, pouco, né? Agora, se já for tipo 900 mil, ó, está dando uma rentabilidade sobre o seu ativo ou passivo, tanto faz, lembra que eles têm que ser iguais, de 90%. Aí eu estou exagerando um pouco, 90% de rentabilidade sobre o ativo é muito alto. Mas enfim, é assim que a gente mede a rentabilidade sobre o ativo, quer dizer, o quanto que a empresa está gerando de lucro líquido, nós vamos falar por enquanto, sobre o ativo, né? Mas depois nós vamos sofisticar, dar um passo à frente, e porque hoje nos fala mais em lucro líquido,
Hoje a gente tem um lema que diz assim: cash is king. O que vale é o caixa. Então, o que vale é o caixa. Mas então é isso, quer dizer, passivo, fundos de financiamento que a gente investe no ativo, que serve para gerar caixa, para a gente devolver para as fontes de financiamento, tá bom? E a demonstração de resultados do exercício? Bom, a demonstração de resultados do exercício nada mais é do que tudo o que aconteceu ao longo do seu ano fiscal. Quanto que você vendeu, gastou, impostos que você pagou, quanto foi a folha e quanto sobrou de lucro líquido. Justo? Você não quer ver isso aqui, né? Esse negocinho aqui, ó, já é melhor do que isso aqui, né? Mas ainda assim bem pobre, né? O que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de ver, poxa, gráficos, né? Pô, como é que foi minha receita, a evolução dela, qual que é a rentabilidade do lucro líquido sobre a receita bruta sobre o lucro líquido, despesas operacionais divididas, né, em serviços terceirizados, quer dizer, mais quebrada, quer dizer, aí a gente consegue controlar um negócio, não é verdade? Tá. E aí, finalmente, a demonstração de fluxo de caixa, que é quanto que a sua empresa efetivamente gerou de caixa. Vocês podem chegar para mim e falar assim: ué, mas não foi 1,60 de lucro líquido? Então, não necessariamente. Por quê? Porque aqui em cima existem lançamentos que são puramente contábeis, né? Não são lançamentos de caixa. Por exemplo, depreciação. Você, quando você compra o carro, né, ele vai lá para o seu ativo, né, e ele vai depreciando pouquinho por pouquinho. Só que o caixa foi gasto lá na frente, você concorda? Então, essa depreciação aqui, ó, é simbólica. Então isso aqui não é caixa. Outra coisa, quando a gente fala que você tem que pagar o imposto de renda de 0,83, tá. Só que precisa ver se você vai dar lucro no final do ano fiscal. Na verdade, se você der lucro no final do ano fiscal, vai ter que pagar. Se você não der lucro no final do ano fiscal, então estes lucros vão sendo somados e ficam negativos, né? Ou seja, viram prejuízo, e esse imposto de renda não é devido. Então, quer dizer, existem lançamentos aqui que não necessariamente se tornam caixa, né? Por isso que é importante a gente ver quanto que gerou de caixa. Putz, eu também não vou ver falar dessa tal de demonstração do fluxo de caixa. Tranquilo, galera, nem precisa saber, porque ela sai de graça. Uma vez que a gente tem o balanço patrimonial, né, 2 anos, né, e a gente sempre tem que ter 2 anos, porque, por exemplo, você vai fazer o do ano corrente, ora, você partiu de algum lugar, não é? Mesmo que tenha sido do zero. Então você sempre tem a situação inicial e agora a final, né? Tanto para o ativo como para o passivo. Então, se a gente pegar a diferença entre o x1 e o x0 e ainda levar em conta o que aconteceu no ano fiscal x1, com algumas fórmulas, isso aqui sai de graça, tá? A demonstração de fluxo de caixa sai de graça. E a gente consegue conferir, ó, a gente vem, faz a demonstração de fluxo de caixa, bababá, o saldo inicial dela era zero. Lembra que no começo tinha zero de caixa na empresa? E olha quanto que ele está falando que a movimentação final 2,40. 2,40 lá no balanço, tá? Esse é o check que a gente faz para ver se as contas que a gente fez estão corretas. Então não tem como errar. Nem balanço patrimonial, ativo tem que ser igual ao passivo, e não tem como errar demonstração do fluxo de caixa. O saldo final que deu lá tem que ser igual ao caixa que você verificou no final do ano fiscal, tá bom? Então agora vamos um pulo. Um abraço para vocês e até daqui a pouco.